Você deve ter lido no noticiário nas últimas semanas que algumas lideranças políticas não andam muito satisfeitas com o trabalho da OMS. Mas você sabe exatamente para que serve essa instituição? Nos próximos minutos, você será conduzido às entranhas da organização que coordena a saúde mundial, seus maiores desafios, sua estrutura burocrática, seus principais aliados na arena política internacional e os imensos problemas enfrentados até aqui na condução da maior pandemia desde a gripe espanhola. Sim, problemas. A OMS é uma agência indispensável à saúde global, mas errou e precisa urgentemente de uma reforma. Fundada logo após a Segunda Guerra Mundial como parte das Nações Unidas, a OMS, sediada em Genebra, na Suíça, tem cerca de 7.000 trabalhadores espalhados por 149 escritórios em todo o mundo e existe com a pretensão de ser a líder global em saúde pública, alertando o mundo a respeito de ameaças, combatendo doenças, trabalhando com autoridades políticas e melhorando o acesso de nações em desenvolvimento aos cuidados médicos. Durante pandemias como a do novo coronavírus, o papel da OMS é indispensável, servindo como uma espécie de órgão central de coordenação, com seus membros compartilhando informações cruciais para auxiliar cientistas e autoridades políticas de todo o planeta, de recomendações técnicas a declarações de emergência. Seu poder, no entanto, é limitado. Ao contrário de organismos internacionais como a OMC, a OMS não tem capacidade de vincular ou sancionar seus membros. Na prática, trata-se de um órgão consultivo, desenhado para recomendar o que um Estado-membro deve fazer. Como escreve o britânico The Guardian, abre aspas, a OMS é menos como um general militar ou um líder eleito com um forte mandato e mais como um treinador de esportes mal remunerado, cauteloso em perder o vestiário, que só consegue seguir seu caminho seduzindo, persuadindo e ocasionalmente suplicando aos jogadores. O debate em torno do tamanho desse papel é controverso. Os Estados Unidos, concentrados em enfrentar atentados com bioterrorismo após o 11 de setembro, chegaram a apoiar a concessão de alguns poderes ampliados à organização, mas como conta o Guardian, abre aspas, recebeu a oposição de Brasil, Rússia, Índia e China, que desconfiavam da influência americana. Havia uma relutância geral em entregar a uma organização internacional mais poder. Apesar das limitações, durante os últimos 70 anos, a OMS foi indiscutivelmente protagonista em questões de saúde global, no centro de uma rede de cientistas, médicos e formuladores de políticas públicas que ajudaram a moldar a noção de assistência em saúde para os países em desenvolvimento, com um inegável sucesso em ações como a erradicação da varíola, a redução de 99% nos casos de poliomielite e o acesso a medicamentos essenciais e a tratamento antirretroviral. A OMS também foi responsável pelo desenvolvimento de métodos e medidas uniformes para lidar com crises e pandemias internacionais de saúde. Os resultados foram intervenções padronizadas, coleta de inteligência epidemiológica e meios para avaliar a eficácia dos programas, como em nenhum outro momento da história. As críticas ao trabalho da organização, no entanto, são persistentes. Desde o final dos anos 80, a OMS vem sendo questionada por ser excessivamente burocrática, dependente de um pequeno grupo de grandes doadores e obcecada com preocupações políticas. Em um relatório publicado em 2014, o ex-consultor da organização Charles Clift escreveu que a maioria dos observadores, incluindo muitos ex-membros, concordam que a OMS, abre aspas, é politizada demais, burocrática demais, dominada demais pela equipe médica que procura soluções médicas para problemas econômicos e sociais, muito tímida ao abordar questões controversas, muito sobrecarregada e lenta demais para se adaptar às mudanças. Clift pontua ainda que, abre aspas, a OMS é uma agência técnica e um órgão de elaboração de ações públicas. A intrusão excessiva de considerações políticas em seu trabalho técnico pode prejudicar sua autoridade e credibilidade como portadora de padrões de saúde.
A burocracia para manter seu staff também é um problema e drena os recursos da organização. Em 2017, a OMS gastou cerca de 200 milhões de dólares apenas em despesas de viagem, mais do que os valores somados de sua contribuição para combater alguns dos maiores problemas de saúde no mundo, como a AIDS, a tuberculose e a malária. 41% do orçamento da OMS é direcionado para o pagamento de funcionários. Os problemas não são pequenos. Em 2017, a OMS iniciou uma investigação interna para tratar das reclamações publicadas em 3 e-mails anônimos enviados aos principais gerentes da agência, incluindo assédio sexual e racismo sistemático contra funcionários africanos, denúncias acusadas de serem sufocadas por autoridades seniores. Os e-mails também mencionaram possíveis casos de corrupção na instituição, incluindo de desvio de dinheiro destinado ao surto de ebola em 2018. Tarik Jasarevic, porta-voz da OMS, assumiu que a agência estava investigando o mau comportamento há anos e décadas e continuaria a fazê-lo. Tedros Ghebreyesus, o primeiro africano a assumir a diretoria-geral da OMS, foi eleito em 2017, após a fraca resposta que a organização deu à epidemia de ebola, responsável pela morte de mais de 11 mil pessoas, a maior parte delas na África Ocidental. A própria organização admitiu as deficiências e lentidão em enfrentar o surto. Abre aspas. O surto de ebola, iniciado em dezembro de 2013, tornou-se uma crise de saúde pública, humanitária e socioeconômica, com um impacto devastador sobre famílias, comunidades e países afetados. Também serviu como lembrete de que o mundo, incluindo a OMS, está mal preparado para um surto de doenças grande e sustentado. A agência levou 5 meses para declarar uma emergência de saúde pública de interesse internacional sobre o ebola, um atraso que, abre aspas, sem dúvida contribuiu para a escala sem precedentes do surto. As palavras são da médica Claire Wenham, professora da London School of Economics and Political Science. Na autocrítica, publicada em 2015, a OMS admitiu que é capaz de, abre aspas, dar uma resposta altamente eficaz a surtos de pequeno e médio porte, mas quando confrontados com uma emergência dessa escala, nossas capacidades e sistemas atuais, nacionais e internacionais, simplesmente não foram capazes de lidar. A organização também assumiu que o surto ensinou, abre aspas, a importância da comunicação, de comunicar os riscos antecipadamente, de comunicar com mais clareza o que é necessário e de envolver as comunidades e seus líderes nas mensagens. Pouco antes desse episódio, a organização já havia admitido falhas no combate à pandemia de H1N1 de 2009, nesse caso, por superestimar as consequências. Na época, a OMS previu que a gripe suína seria a maior pandemia da história, mas as projeções não se confirmaram apesar do alto investimento aplicado. Só o Reino Unido gastou 500 milhões de libras em medicamentos que nunca foram usados, 90 milhões de doses de vacina, das quais menos de 5 milhões aplicadas. No total, o país gastou 1,2 bilhão de libras para enfrentar a pandemia. Morreram 457 pessoas no Reino Unido. O cenário se repetiu em boa parte do mundo. Só a maior indústria farmacêutica da França aumentou seu faturamento em quase 2 bilhões de dólares nos 3 meses que se seguiram ao anúncio da pandemia. O erro de cálculo da OMS custou uma fortuna ao planeta. A França comprou 94 milhões de doses, a Alemanha 50 milhões. A Holanda, outros 34. Uma ínfima quantidade acabou utilizada. Para piorar, na pressa, alguns governos, como o da Sérvia, adquiriram vacinas sem licitação, gerando crises políticas internas. O dinheiro jogado no lixo sustentava a própria OMS por alguns anos. Ao final da pandemia, foram confirmadas 18.449 mortes. A experiência com o surto superestimado de 2009 se transformou em excesso de zelo com o surto subestimado de 2013.
Mas com os erros cometidos no combate ao ebola, a organização prometeu desenvolver, abre aspas, a capacidade de responder rápida e eficazmente a surtos de doenças e emergências humanitárias. Essa é exatamente a principal acusação que paira nesse momento a agência no combate à Covid-19. E para entender as alegações, construímos uma linha do tempo resumida sobre as ações da OMS na atual pandemia. Segundo um estudo publicado no The Lancet, o dia 1º de dezembro de 2019 marca o início da pandemia de Covid-19 no mundo. O paciente é um idoso, morador da cidade de Wuhan, na região central da China. Considerando essa data, as autoridades de saúde precisaram de 15 dias para identificar que estavam lidando com um surto viral e de 25 dias para analisar a sequência genética do vírus e assumir que ele tinha 87% de similaridade com o coronavírus da SARS. Em 30 dias, Taiwan estava avisando a OMS de que o surto em Wuhan era fatalmente transmissível de humano para humano, mas a organização ignorou os avisos. A China só revelou ao mundo que havia um surto transmissível de humano para humano no dia 49 desse surto. E a OMS só confirmou a informação ao mundo no dia 52. Nesse instante, o governo chinês garantia ao planeta que a situação era, abre aspas, controlável. O problema é que, nesse intervalo, o surto, subestimado pelas autoridades, foi aumentando a velocidade da progressão. No dia 53, a OMS reuniu seu conselho e decidiu não declarar a epidemia como uma emergência de saúde pública de interesse internacional. O discurso de que o surto de Wuhan não era uma preocupação global perdurou até o dia 60 desse surto, quando a OMS declarou, enfim, que a comunidade internacional deveria entrar em emergência. Mas veja bem, não era uma pandemia, era um sinal de alerta. Mesmo depois dessa data, a OMS continuou insistindo que a situação estava controlada. Ainda no dia 75, a agência garantiu que não havia, abre aspas, aumentos dramáticos de transmissão fora da China. E no dia 85 do surto, dizia que o vírus estava controlado fora da China, quando representantes da organização vieram a público afirmar que não estavam, abre aspas, testemunhando a disseminação global fora de controle desse vírus, nem testemunhando doenças graves ou morte em larga escala. Durante todo esse período, longos 3 meses, enquanto o vírus se espalhava pelo mundo, a OMS continuou insistindo que os países não deveriam impor qualquer restrição ao comércio e às viagens. A organização só declarou uma pandemia no dia 101 do surto, quando o novo coronavírus já estava em 114 países, com 118 mil casos confirmados e mais de 4 mil mortes. Era tarde. O vírus estava nos 4 cantos do planeta. Não foram poucos os veículos, organismos e lideranças políticas a questionar o trabalho da organização. Do americano Wall Street Journal ao britânico The Telegraph, do alemão Der Spiegel ao francês Le Figaro, de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, a Taro Aso, vice-primeiro-ministro do Japão. Em uníssono, a crítica de que a organização agiu para defender os interesses do governo chinês. Pequim vem sendo sistematicamente acusada de tentar acobertar o surto de Covid-19. Por meses, as autoridades chinesas não apenas esconderam a gravidade do surto à comunidade internacional, como ameaçaram médicos, perseguiram jornalistas, censuraram as redes sociais, destruíram amostras do vírus e fecharam laboratórios, manipulando e omitindo as informações sobre a pandemia. Aqui, mais uma vez, não foram poucos os veículos a culparem o governo chinês pela pandemia. Do americano Washington Post ao alemão Bild, do britânico The Independent ao francês Le Monde, do português Observador ao australiano Daily Telegraph. Também não foram poucos os líderes de governo que protestaram contra a falta de transparência chinesa. De Angela Merkel, chanceler da Alemanha, a Emmanuel Macron, presidente da França. Do governo australiano ao governo britânico.
A tentativa de acobertar uma pandemia com a intenção de proteger a estabilidade do governo tem um longo histórico na China. Em novembro de 2019, quando o SARS-CoV-2 estava dando as caras em Wuhan, a imprensa internacional já acusava o país de tentar encobrir a história de pacientes com peste negra. Um mês antes, a acusação dizia que o governo também não vinha sendo transparente em relação a um outro surto, o de gripe suína, responsável por matar 25% de todos os porcos do mundo. Em 2018, o problema com transparência era com o H7N9. E em 2003, as consequências das tentativas de encobrimento foram centenas de mortes. Na epidemia de SARS, o próprio governo acusou o golpe da falta de transparência, admitindo fornecer reiteradamente um número subnotificado de infectados. Mesmo na cobertura sobre a falta de transparência, a censura não deixou de dar as caras. Ao reportar as falhas do governo chinês, o sinal da CNN foi cortado no país. Na época, a OMS pressionou o governo chinês a ser mais transparente, criticando-o publicamente por tentar ocultar o surto. Gro Harlem Brundtland, então diretora-geral da OMS, acusou Pequim de reter informações e alegou que o surto poderia ter sido contido, abre aspas, se a OMS tivesse sido capaz de ajudar em um estágio anterior. Em 2003, quando a SARS se espalhou, atingindo Hong Kong, Vietnã e depois o Canadá, a OMS emitiu pareceres contra viajar para as áreas afetadas. Apesar de não possuírem poderes formais para proibir aviões de decolarem, os voos caíram e as medidas foram eficazes para conter o surto. Nada parecido aconteceu com a pandemia de Covid-19. Na contramão do mundo, a OMS vem sistematicamente elogiando as ações do Partido Comunista Chinês. As I have said repeatedly since my return from Beijing, the Chinese government is to be congratulated for the extraordinary measures it has taken to contain the outbreak, despite the severe social and economic impact those measures are having on the Chinese people. We would have seen many more cases outside China by now, and probably dozens, if it were not for the government's efforts and the progress they have made to protect their own people and the people of the world. In many ways, China is actually setting a new standard for outbreak. I will praise China again and again because its actions actually helped in reducing the spread of coronavirus to other countries. The commitment of the political leadership, starting from the number one, from the president himself. And I said it in my speech, the level of his knowledge is very, very amazing. China is doing its best, and that... What they've done has only been possible because of a tremendous collective commitment and will of the Chinese people, from the most bottom-level community leaders we met and talked to the governors at the very top. It was an extraordinary, what we call all-of-government, all-of-society approach that many of you are feeling because you live here and you operate in this, but it is rare to see that. China was using fundamental control measures to control a respiratory-borne disease, and these kind of viruses, they move so fast. The rest of the world would be access the expertise of China, and they've done this at scale. They know what they're doing. China doesn't need to ask to be praised. It was not. It is not. That's the truth, the whole truth. I don't know why you said only WHO or few agencies, but almost all member states were praising China for what it did. China took action massively at the epicenter, at the source of the outbreak. It's a shutdown of the Wuhan city, and that helped in preventing cases from being exported to other provinces in China and the rest of the world. We should tell the truth.
And that's the truth. Entre a tática do regime chinês para controlar o surto, amplos casos de assédio, violência e brutalidade contra os moradores de Wuhan. Esse é o exemplo para o mundo, segundo a atual direção da OMS. Cabe lembrar que o próprio governo chinês internamente condena a forma como lidou com a pandemia. Essa não é uma opinião ou uma posição ideológica. No dia 27 de janeiro, o prefeito de Wuhan, Zhao Xianwang, admitiu ter demorado para responder ao surto de coronavírus e renunciou ao cargo. Zhao culpou as burocracias do Estado chinês pela demora e disse que não tomou qualquer ação de controle porque esperava respostas do governo central. No dia 11 de fevereiro, 2 altos funcionários da Comissão de Saúde da província de Hubei, a província onde está Wuhan, foram demitidos de seus postos pelos erros em combater o surto de Covid-19. 2 dias depois, os secretários do Partido Comunista de Hubei e de Wuhan acabaram demitidos de suas funções. Mesmo dentro da OMS, os elogios ao país não são unanimidade. John Mackenzie, virologista, membro do Comitê Executivo da OMS, declarou publicamente que a ação internacional teria sido diferente se não fosse o abafamento chinês. Mackenzie diz que a OMS estava, abre aspas, um pouco enganada sobre o surto de Wuhan e que quando Pequim alertou a organização de um surto de pneumonia desconhecida no dia 31 de dezembro, cientistas na China já haviam determinado, por meio do sequenciamento do genoma, que ele era causado por um coronavírus. O governo chinês, no entanto, não confirmou essa informação até o dia 7 de janeiro, e a sequência completa do genoma não foi compartilhada oficialmente até o dia 12 de janeiro. Para o membro do Comitê Executivo da OMS, abre aspas, isso é muito lento. Por pelo menos 2 semanas poderíamos estar produzindo muito mais kits para testes. Algumas recomendações da OMS também foram criticadas como controversas por virologistas. Por meses, enquanto Taiwan distribuía máscaras faciais a seus cidadãos para conter a Covid-19, a OMS desaconselhava o resto do mundo a utilizá-las. Medical masks like this one cannot protect against the new coronavirus when used alone. When you wear them, you must combine with hand hygiene and other preventive measures. WHO only recommends the use of masks in specific cases. If you have cough, fever, and difficulty breathing, you should wear a mask and seek medical care. If you do not have these symptoms, you do not have to wear masks because there is no evidence that they protect people who are not sick. Especialistas em saúde, no entanto, apontaram evidências crescentes de que as máscaras podem ajudar a retardar a propagação de doenças respiratórias, especialmente entre portadores assintomáticos. A aproximação entre Pequim e Genebra é indiscutível. Mas para entender melhor como essa relação se constitui, primeiro é preciso falar sobre outro assunto: grana. O financiamento da Organização Mundial da Saúde vem de nações participantes e de fundações privadas. Os Estados Unidos lideram em contribuição, com algo próximo de 1/5 do orçamento da OMS.
Em segundo lugar está a Fundação Bill e Melinda Gates, seguida de Reino Unido e Alemanha. A China, a segunda maior economia do mundo, não está nem entre os 10 principais mantenedores. E este é o primeiro problema de governança da OMS. Ao receber contribuições tão desproporcionais, a organização fica impedida de tratar seus membros de forma igual. Durante a Guerra Fria, foram os Estados Unidos que tiveram o maior poder de influência sobre a organização, levando a União Soviética a literalmente desistir de participar de suas reuniões entre 1949 e 1956. Influenciar as decisões da organização utilizando a chantagem do dinheiro é exatamente o que Donald Trump faz quando anuncia a suspensão da contribuição americana à OMS. Mas grana não é a única forma de influência. Embora historicamente não tenha sido um grande financiador, a Organização Mundial da Saúde vem reiteradamente trabalhando de forma mais alinhada com o governo chinês nos últimos anos, elogiando a, abre aspas, crescente contribuição do país com a organização. A OMS não depende financeiramente das contribuições de Pequim, exatos 86 milhões de dólares em 2019, dos quais uma insignificante contribuição voluntária de 10,4 milhões de dólares em 2017, menos de 10% do que os Estados Unidos contribuíram globalmente no mesmo ano e 2,5% das contribuições voluntárias americanas. No fim, dinheiro é mais um elemento da equação, mas talvez não seja sequer o mais importante. O motivo é o peso geopolítico que cada país traz à balança. A OMS é diretamente controlada por seus Estados-membros, que nomeiam e elegem o diretor-geral da organização e estabelecem sua agenda. Isso significa que a instituição não pode se dar ao luxo de antagonizar países geopoliticamente importantes, que exercem influência excessiva sobre outras nações. E quanto mais isolacionista vem sendo a política americana nos últimos anos, maior é a influência chinesa nos órgãos internacionais. Como conta o historiador britânico Rana Mitter, diretor do Centro Chinês da Universidade de Oxford, abre aspas, a China gosta de encontrar maneiras dentro do sistema global para fornecer uma imagem de liderança e benevolência. A OMS era um lugar incontroverso para fazer isso. O crescimento de importância dentro da instituição tornou a OMS dependente de uma boa relação não com um Estado-membro, mas com um partido político. Tratando de uma autocracia, os problemas são ainda maiores. Como publica a revista Science, abre aspas, se Tedros quer que a OMS se mantenha informada sobre o que está acontecendo na China e influencie como o país lida com a epidemia, ele não pode se dar ao luxo de antagonizar o notoriamente sensível governo chinês, mesmo que seja evidente que o país não tenha sido transparente. Esse é um problema de governança. Como está desenhada, a OMS permite que essa influência política ganhe um peso excessivo para a construção de ações para a saúde global. A instituição não basta não criticar o governo chinês. Tomada pela interferência cada vez maior que Pequim exerce política e economicamente sobre países na África, na Europa e na Ásia, graças ao seu sonho de construir uma nova rota da seda, a principal agência de saúde no mundo, uma instituição supranacional, reagiu a essa pandemia como um escritório de relações públicas do governo chinês. Como escreve o historiador francês François Godemain, especialista em China e relações internacionais no leste asiático, abre aspas, como diminuir o impacto de um regime autoritário implacável continua sendo um problema. Talvez evitar a submissão preventiva e questionar as verdades oficiais, em vez de fingir que as atende, seria um começo. E se os efeitos das decisões de Pequim em Genebra são imensos, nos outros países do continente asiático são ainda maiores. Em fevereiro, o médico Tancred Stober viajou para o Sudeste Asiático como coordenador de emergência da Covid-19 para o Médicos Sem Fronteiras. Segundo ele, países como Laos, Camboja e Tailândia não podem escapar da influência da China. Abre aspas. Conheço reuniões em que representantes da China disseram: queridos amigos no Sudeste da Ásia, estamos interessados em continuar com uma boa cooperação. Está claro para nós que você deve deixar suas fronteiras abertas. Caso contrário, teríamos que repensar nossa amizade.
Os países não podem recusar. Camboja e Paquistão continuaram aceitando voos da China durante boa parte do surto. Por razões políticas, o Vietnã também não pode fechar sua fronteira com a China. Os motivos são parecidos. Essa é a opinião do médico israelense Rafi Kot, que trabalha no país. Abre aspas. O Vietnã não pode fechar sua fronteira com a China. Os chineses pressionaram imensamente todos, coreanos, Vietnã, todos. Os países asiáticos não podem agir como desejam em relação à China, porque é a grande potência da região. A estreita relação de Tedros com a China não nasceu em Genebra. O atual diretor-geral da OMS, o primeiro na história da organização a ser eleito sem ser médico, embora possua um PhD em saúde pública, trabalhou diretamente com Pequim quando foi ministro das Relações Exteriores da Etiópia, entre 2012 e 2016. China e Etiópia possuem laços estreitos. Mulatu Teshome, presidente do país quando Tedros era ministro, foi educado na China, onde concluiu sua graduação e doutorado na Universidade de Pequim. A Etiópia tem a maior economia da África Oriental e por vezes é chamada de China da África. Nos últimos 15 anos, Pequim investiu bilhões de dólares no país, erguendo do zero literalmente novas cidades, tornando Addis Abeba cada vez mais dependente do seu dinheiro. Na última década, os chineses investiram 2,9 bilhões de dólares no projeto ferroviário que conecta a Etiópia ao Djibouti e foram fundamentais para a construção da primeira rodovia de 6 pistas do país, um projeto de 800 milhões de dólares, além do sistema de metrô e de inúmeros arranha-céus erguidos na capital. Pequim também responde por quase metade da dívida externa da Etiópia e emprestou pelo menos 13,7 bilhões de dólares ao país entre 2000 e 2018. Tedros é filiado à Frente de Libertação do Povo de Tigray, partido-chave na organização da Frente Democrática Revolucionária do Povo Etíope, uma coalizão de esquerda que dominou a política local entre 1991 e 2019. Antes de ser ministro das Relações Exteriores, entre 2005 e 2012, Tedros também foi ministro da Saúde. Durante seu mandato, o atual diretor-geral da OMS foi amplamente elogiado por abrir milhares de centros de saúde, aumentar a oferta de médicos, reduzir as taxas de contaminação de HIV, sarampo e malária, além de ampliar a abordagem tecnológica no sistema de saúde. Pelo seu trabalho, Tedros foi elogiado por inúmeras figuras, incluindo conservadores como George W. Bush e o britânico Andrew Mitchell, ex-secretário de Estado de David Cameron. Durante a eleição da OMS, no entanto, alguns grupos na Etiópia se opuseram à sua nomeação devido aos vínculos com a Frente de Libertação do Povo de Tigray, partido com amplo histórico de corrupção, violência étnica e repressão a jornalistas e minorias. Como conta o New York Times, Tedros admite que algumas violações dos direitos humanos foram erros graves, mas argumenta que a Etiópia é uma, abre aspas, democracia nascente, com as crescentes dores comuns aos novos governos. O etíope também foi acusado de tentar esconder 3 epidemias de cólera quando era ministro da Saúde. Durante esses surtos, veículos como The Guardian e o The Washington Post relataram que funcionários etíopes pressionaram as agências locais a evitar o uso da palavra cólera e a não informar o número de pessoas afetadas. Tedros se justifica dizendo que os casos eram apenas diarreia aguda, mas bactérias de cólera foram encontradas em amostras de fezes testadas por especialistas internacionais. Assim que a diarreia grave começou a aparecer nos países vizinhos, a causa foi identificada como cólera. De acordo com o Regulamento Sanitário Internacional, que se aplica a todos os membros da OMS, os países deveriam relatar com precisão os surtos de doenças. Críticos acusam Tedros de tentar acobertar os surtos por temer restrições econômicas à Etiópia, como a perda repentina de turistas. Em 2017, a China apoiou entusiasticamente sua candidatura à diretoria-geral da OMS. Logo após sua vitória, uma reportagem publicada pelo britânico The Times assumiu que, abre aspas, diplomatas chineses fizeram uma campanha árdua pelo etíope, usando a influência financeira de Pequim.
Com os problemas ligados à forma como a OMS lidou com a pandemia de Covid-19, uma petição de mais de 1 milhão de assinaturas pede a sua saída do controle da organização. E a Covid-19 não inaugura o histórico de favorecimento chinês nas Nações Unidas. Certamente um dos exemplos mais evidentes da influência chinesa sobre a OMS seja o sucesso em bloquear o acesso de Taiwan ao organismo, uma posição que pode ter consequências desastrosas para 24 milhões de pessoas. No final de março, a jornalista Yvonne Tong, de uma emissora de Hong Kong, criou uma situação embaraçosa para Bruce Aylward, o líder da equipe da missão conjunta OMS-China na Covid-19, ao questionar se a organização consideraria o ingresso de Taiwan como país membro. A resposta é constrangedora. Would the WHO consider Taiwan's membership? Hello? I'm sorry, I couldn't hear your question. Okay, yeah. Let me repeat the question. No, that's okay. Let's move to another one then. Right, because I'm actually curious on talking about Taiwan as well, on Taiwan's case. We decided to give Dr. Aylward another call to follow up. And I just want to see if you can comment a bit on how Taiwan has done so far in terms of containing the virus. Well, we've already talked about China, and when you look across all the different areas of China, they've actually all done quite a good job. So with that, I'd like to thank you very much for inviting us to participate, and good luck as you go forward with the battle in Hong Kong. Apesar de ter uma área menor do que o estado do Espírito Santo, Taiwan tem uma população maior do que o Chile e a Holanda. Mesmo sem a chancela da OMS, o país tem um dos melhores sistemas de saúde do mundo e está sendo amplamente elogiado pela forma como enfrentou a atual pandemia. Em 2019, pouco antes da Assembleia Mundial da Saúde, num discurso apaixonado em Genebra, Luke Browning, o jovem ministro da Saúde da nação caribenha de São Vicente, exigiu que Taiwan tivesse permissão de sentar à mesa da organização. Abre aspas. Simplesmente não há base de princípios para que Taiwan não deva estar aqui. A única razão pela qual não está aqui agora é porque o governo de Pequim não gosta do atual governo de Taiwan. Apesar do discurso de Browning e da intervenção de outros Estados-membros, a proposta de incluir Taiwan foi rapidamente eliminada da agenda, como tem sido todos os anos desde 2016. Em 2003, no meio da pandemia de SARS, a Nature já publicava uma denúncia que parece ter saído dos dias atuais. Taiwan, mais uma vez, estava isolada. Nada mudou desde então. Tedros Ghebreyesus precisou de apenas um dia após sua vitória no pleito da direção-geral para confirmar à mídia estatal chinesa que ele e a OMS continuarão apoiando o princípio de uma China, que reconhece Pequim como o governo chinês legítimo em Taipei. O problema da Organização Mundial da Saúde, no entanto, não se resume à China. A aproximação da OMS com regimes autocráticos não é exatamente uma novidade. Em 2010, a chinesa Margaret Chan, então diretora-geral da organização, já havia elogiado a saúde pública de outra autocracia asiática, a Coreia do Norte. Segundo Chan, nos cuidados com a saúde de sua população, o governo Kim Jong-il tinha, abre aspas, algo que a maioria dos outros países em desenvolvimento invejaria. A OMS elogiou a disposição dos norte-coreanos em trabalhar com agências internacionais e relatou que não apenas eles tinham a mesma altura e o peso que os asiáticos de outros países, como diferentemente deles, não sofriam com obesidade. Mais do que isso, criticou publicamente um relatório da Anistia Internacional que descreveu um cenário de absoluto caos na Coreia do Norte, hospitais disfuncionais, falta de higiene e epidemias agravadas pela desnutrição generalizada. A OMS disse que o relatório não era científico e estava desatualizado. E o regime mais fechado do mundo não é exceção. Em 2017, Tedros Ghebreyesus já havia elogiado o ditador do Zimbábue, Robert Mugabe,
nomeado embaixador da boa vontade da OMS. Mugabe, falecido em 2019 depois de governar seu país por 37 anos, foi reiteradamente acusado de restringir o acesso dos zimbabuanos a alimentos, água potável, saneamento básico e assistência médica. A expectativa de vida no Zimbábue era de 62 anos em 1990. Passou para 36 em 2006. Numa conferência no Uruguai, Tedros disse que se sentia, abre aspas, honrado por estar acompanhado do presidente Mugabe, do Zimbábue, um país que coloca a cobertura universal de saúde e a promoção da saúde no centro de suas políticas para prestar assistência médica a todos. Dezenas de organizações internacionais ligadas à saúde global divulgaram um comunicado em conjunto criticando a indicação da OMS, dizendo que estavam, abre aspas, chocados e profundamente preocupados ao saber dessa nomeação, dado o longo histórico do presidente Mugabe de violações aos direitos humanos. Os Estados Unidos e o Reino Unido reagiram negativamente à indicação. Justin Trudeau, primeiro-ministro do Canadá, disse que achava que a escolha de Mugabe era, abre aspas, uma piada ruim de 1º de abril. O ministro da Saúde da Irlanda chamou a decisão de ofensiva e bizarra. Com tamanha pressão internacional, Tedros se viu forçado a retirar o título do ditador. Como escreveu o Washington Post em 2017, abre aspas, alguns especulam que a decisão de Tedros de nomear Mugabe foi uma recompensa para a China, que trabalhou incansavelmente nos bastidores para ajudar Tedros a derrotar o candidato do Reino Unido ao cargo da OMS, David Nabarro. A vitória de Tedros também foi uma vitória para Pequim, cujo líder Xi Jinping tornou público seu objetivo de flexionar os músculos da China no mundo. A história se repete com a Síria. Destruída pela guerra civil, uma parcela consistente do dinheiro destinado à ajuda humanitária ao país, literalmente bilhões de dólares nos últimos anos, acaba nos bolsos do próprio ditador, Bashar al-Assad, e no exército sírio, direcionado para matar opositores do regime. É a ditadura quem determina o destino de cada centavo das doações. Assad orienta com quais parceiros a OMS deve trabalhar, como o Crescente Vermelho Árabe Sírio ou o Fundo para o Desenvolvimento da Síria, qual equipe a organização pode contratar e como são estabelecidos os contratos de aquisição. Comboios com ajuda humanitária raramente alcançam áreas sírias controladas por opositores. Qualquer auxílio internacional que se desloque para além do território controlado pelo regime deve ter permissão dos ministérios e das forças de inteligência. Equipamentos médicos que salvam vidas, de suprimentos cirúrgicos a vacinas e medicamentos, geralmente não são permitidos. Um bom exemplo é o Banco de Sangue do país, controlado diretamente pelo Ministério da Defesa, que há anos usa insumos médicos como uma arma de guerra para beneficiar apoiadores e penalizar adversários. Onde entra a OMS na história? Enquanto Assad bombardeia instalações médicas em áreas ocupadas pela oposição e rouba remessas de sangue destinadas a essas regiões, a organização admite direcionar milhões de dólares à manutenção do suprimento de sangue administrado pelos militares. Na prática, a OMS atua como intermediária do regime. Nada disso parece preocupar o diretor-geral da organização. Em 2019, Tedros se reuniu em Genebra com o ministro da Saúde sírio, Nizar Yazigi, e elogiou as realizações do país nos cuidados com a saúde pública, replicadas com orgulho pela imprensa estatal. Uma conta do Twitter da própria OMS repetiu os elogios ao regime. Num artigo publicado pelo Washington Post, David Desnek, membro sênior da Foundation for Defense of Democracies, condena a condescendência com que a organização lida com ditaduras. Abre aspas. A OMS trabalha de mãos dadas com os regimes mais brutais, elogiando seus programas de saúde, ignorando ou mesmo subsidiando seus crimes de guerra. Na Síria, mesmo o bombardeio deliberado de hospitais não levou a OMS a reconsiderar sua relação com Assad. Problemas graves de governança que atrapalham os rumos da agência de saúde mais importante do planeta e condenam quase 8 bilhões de pessoas à insegurança de seus caprichos.